Bom dia, quinto ano. Então vamos começar língua portuguesa. Aprender sempre. Página 7. Atividade 2. 1. Leia 2 artigos de opinião sobre o trabalho infantil que podem ajudá-la a refletir mais um pouco sobre essa problemática comum em diversas cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, entre outras. Os artigos de opinião, como o próprio nome diz, trazem a opinião de um autor ou de uma autora sobre um determinado assunto, geralmente polêmico, tá? Então, artigo de opinião é um texto que o autor vai dar sua opinião sobre aquele assunto. Então, o primeiro artigo de opinião, Criança deve trabalhar? Por Roseli Saião. Você gosta de brincar, não gosta? Adora? Tem toda a razão em gostar de brincar. Estudar e brincar, sozinho ou em grupo, são duas das coisas mais importantes na vida de qualquer criança. Hoje vou falar sobre uma situação que eu acho que você já conhece, mas talvez nunca tenha dado muita importância. Há crianças que não podem brincar. Não, elas não foram proibidas. Elas não têm tempo. Sabe por quê? Porque trabalham. Sim, isso mesmo. Trabalham como gente grande. Às vezes até em serviços muito pesados que podem prejudicar a saúde. Quando você vai de casa para a escola, já deve ter percebido que em alguns cruzamentos há crianças vendendo guloseimas, pequenos objetos, flores, etc. Há também as que fazem malabarismos, por exemplo, e depois pedem dinheiro aos motoristas em troca do pequeno espetáculo. Mas há também crianças que trabalham em lixões, em plantações, quebrando pedras, colhendo e descascando grãos como o cacau que produz o chocolate. Você nem imagina. Muitos pais sabem que elas trabalham, são pobres e o dinheiro que o filho traz para casa é de grande ajuda, mas não sabem que o mais importante para a criança é ir para a escola e ter tempo para brincar. Há crianças que fazem tarefas domésticas, precisam arrumar a cama, lavar a louça, essas coisas. Mas isso não é trabalho, é uma colaboração para que a casa fique sempre organizada e para que a família viva melhor. Há também as que não trabalham, mas têm a agenda tão cheia de compromissos que também acabam ficando sem tempo para brincar. É como se trabalhassem. Espero que não aconteça isso com você. E se acontece, é preciso contar a seus pais que sente falta de tempo livre, está bem? Converse com eles e com os professores a respeito dos direitos da criança e sobre as que não conseguem ter esses direitos. Vai ser bom ter sua opinião sobre esse assunto. Então, está disponível no site Chega de Trabalho Infantil e foi acessado em 22 de dezembro de 2017. O segundo artigo de opinião, Trabalho Infantil no Brasil. As crianças devem se dedicar a estudar e a brincar, e não a trabalhar, de Vilma Medina. O que é o trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho, conforme a legislação de cada país. Trabalho infantil, em geral, é proibido por lei. Especificamente, as formas mais nocivas ou cruéis de trabalho infantil não apenas são proibidas, mas também constituem crime. A exploração do trabalho infantil é comum em países subdesenvolvidos e países emergentes, como no Brasil, onde nas regiões mais pobres esse trabalho é bastante comum. Na maioria das vezes, só ocorre devido à necessidade de ajudar financeiramente a família. Muitas dessas famílias são geralmente de pessoas pobres que possuem muitos filhos. Apesar de existir legislações que proíbam oficialmente esse tipo de trabalho, é comum nas grandes cidades brasileiras a presença de menores em cruzamentos de vias de grande tráfego, vendendo bens de pequeno valor monetário.
apesar de os pais serem oficialmente responsáveis pelos filhos, não é hábito dos juízes puni-los. A ação da justiça aplica-se mais a quem contrata menores. Mesmo assim, as penas não chegam a ser aplicadas. Perfil do trabalho infantil no Brasil. Como já era de se esperar, o trabalho infantil ainda é predominantemente agrícola, ou seja, no campo, né, pessoal? As crianças estão trabalhando em granjas, sítios e fazendas, em lojas e fábricas. A Constituição brasileira é clara: menores de 16 anos são proibidos de trabalhar, exceto como aprendizes, e somente a partir dos 14. Não é o que vemos na televisão. Há 2 pesos e 2 medidas. Acham um absurdo ver a exploração de crianças trabalhando. Achamos um absurdo ver a exploração de crianças trabalhando nas lavouras de cana, carvoaria, quebrando pedras, deixando sequelas nessas vítimas indefesas. Mas costumamos aplaudir crianças e bebês que tornam-se estrelas mirins em novelas, apresentações e comerciais. Texto adaptado, disponível no site Guia Infantil, acessado também em 22 de dezembro de 2017. Então, eu quero que vocês releiam esses 2 artigos de opinião com bastante calma, grifem o que vocês acharem mais importante, o que chama mais a atenção de vocês, e depois vocês vão responder a essas questões. Então, questão A. As autoras Roseli Saião e Vilma Medina são a favor ou contra o trabalho infantil? Então, vocês têm 2 perguntas aqui. Vocês vão escrever se as autoras são a favor ou contra o trabalho infantil e como você chegou a essa conclusão. Então, justificar. Por quê que você acredita, que você sabe que elas são contra ou são a favor do trabalho infantil? Além dos artigos de opinião, vocês vão descobrir. B. Sublinhe no trecho algumas opiniões das 2 autoras sobre o trabalho infantil. Então, vocês vão voltar aqui nos textos e vocês vão sublinhar, ou seja, passar um traço embaixo a lápis das opiniões das 2 autoras, da Roseli Saião e da Vilma Medina, sobre o trabalho infantil. Depois, C, na página 9. Destaque também 2 informações importantes para você em cada um dos textos e registre no quadro abaixo. Então, no texto 1, aqui, ó, criança deve trabalhar. Que informação você achou mais importante? Vocês vão copiar aqui. E no texto 2, tá? Trabalho infantil no Brasil, que vai até aqui. Qual informação você achou mais importante? Você vai copiar aqui na segunda coluna, tá? D. Segundo os 2 textos, o que as crianças podem fazer sem maiores problemas? Então, tem coisas lá que a criança pode fazer, que a criança deve fazer. O que a criança pode fazer sem maior problema? E na E, compare os tipos de trabalho infantil que são citados nos 2 textos e organize no quadro abaixo. Então, tipos de trabalho infantil citados no texto 1. Nesse texto aqui, quais os trabalhos infantis que a autora Roseli Saião cita? Vocês vão escrever aqui. E aqui vocês vão escrever o trabalho infantil citado pela Vilma Medina, certo? Vão copiar. E F, as autoras citam os mesmos tipos de trabalho infantil? Então, depois de preencher aqui, vocês vão comparar. São os mesmos trabalhos que elas citaram? Você percebeu alguma diferença? E vão escrever aqui, tá? Coloquei essa estrela porque a 2 nós vamos fazer só amanhã. Então, façam com bastante atenção, voltem ao texto, não tenham preguiça, releiam, tá? Responda bem direitinho, presta atenção no que está perguntando e às 10 horas nós vamos corrigir no Google Meet, ok? Então, se precisar, assiste de novo esse vídeo, assiste a explicação da pergunta A, pausa, responde a A. Terminou de responder? Dá o play no vídeo. Assiste a explicação da pergunta B, pausa, responde a B, até você terminar, ok? Então, às 10 horas a gente corrige e assista com atenção depois que terminar português,
assiste ao vídeo explicativo de matemática.